Seja bem-vindo à última aula desse módulo. Nós vamos finalmente montar o nosso motorzinho de volta, te mostrar o passo a passo de tudo, os cuidados, os caprichos que você tem que tomar agora nessa etapa da mecânica das nossas motorizadas. Vamos lá. O processo de montagem vai ser o inverso do processo de desmontagem. Então nós vamos começar com as duas carcaças do motor, também o virabrequim, o rolamento nós temos que colocar de volta no lugar e o retentor também nós deveremos encaixar aqui por fora. Acho legal já deixar ele encaixado antes de colocar o virabrequim. Vamos pôr tudo isso no lugar, você já vai ver como é que é fácil. Vou começar colocando o rolamento. Você pode ver que esse lado encapado, que tem essa capinha, vai ficar para fora e o lado aberto fica para dentro. Ele encaixa bem justinho aqui, é só colocar e bater. Pronto, nosso rolamento já está encaixado, não precisa se preocupar, você bate devagarzinho que é assim mesmo. Do outro lado nós vamos colocar o retentor. Ele vai apenas encaixado aqui, ó. Você consegue pressionar ele e encaixar apenas com a mão. Ele entra assim mesmo. Tinha um pouquinho de óleo na carcaça do motor, esse óleo vai ajudar para vedar totalmente aqui. Então se tiver um pouquinho de sujeira de óleo, você pode deixar até bom. E nós conseguimos agora já montar o resto do motor aqui no lugar. Agora eu já peguei a outra carcaça do motor, o outro lado. Já temos colocado aqui a junta. Não pode montar as duas peças sem junta. Se no caso não tiver junta, você coloca silicone de alta temperatura. Mas nós vamos colocar com a junta original do motor. Como eu mostrei antes, tem esse pequeno trinco aqui na junta, mas se a gente organizar e posicionar, não vai ter vazamento algum. Então eu vou montar dessa forma mesmo, mas é por minha própria conta e risco. Agora, com o virabrequim na mão, nós temos dois lados do eixo. Você pode ver que o eixo é diferente. Esse eixo mais fino, ele é o ímã do magneto. Você lembra aquele lado da bobina? Então nós vamos enfiar ele nesse lado do motor aqui. Aqui vai um magneto preso. Nós vamos colocar o eixo mais fininho para esse lado. Basta apenas nós virar aqui a carcaça do motor e encaixar o eixo. Tem uma arruelinha aqui, ó. Ela já estava aqui no virabrequim. Tem motores que tem motores que não tem. Então você observa aí, não pode perder. Aqui nós apenas encaixamos com a mão. E eu vou pegar a marreta de borracha agora e dar uma pancadinha aqui em cima, para dar uma certa encaixada. E aí nós vamos colocar a outra carcaça aqui e também dar uma batida para acabar de encaixar. Só fechar no cuidado aqui. Vou fazer isso melhor agora com as duas mãos. Depois é só apertar os parafusos. Agora na questão dos tamanhos dos parafusos, nós temos tamanhos diferentes. Esses dois parafusos maiores serão colocados desse lado do motor. E apertaremos ele aqui rapidamente, sem nenhuma preocupação. Podemos colocar e rosquear e apertar. Aqui a boa furadeira entra em cena para render o serviço. Agora nós viramos o motor do outro lado. E aqui no conjuntinho de parafusos nós vamos pegar esses três parafusos maiores. Pode ver que eles é maior do que os outros. Nós vamos colocar nesses três furos do centro do motor. Então 3 parafusos, 3 furos. Fica fácil de você compreender aí. Ainda temos 2 parafusos do mesmo tamanho. No motor nós temos 2 furos, um do lado do outro, que são para esses 2 parafusos. Por último, nos resta apenas um parafusinho menor, que será colocado aqui nessa parte de baixo. E agora, para finalizar, eu vou refazer o aperto de todos os parafusos
usando uma chave Allen mais uma chave 15 para dar um pega melhor e apertar todos eles. Agora, para essa próxima etapa da montagem do nosso motorzinho, eu resolvi aqui na bancada catar o pistão e os dois anéis e já encaixar ele fora do motor. E depois nós já vamos encaixar aqui esses travinhas, essas peças tudo, e instalar o pistão aqui no motor. Você vai ver que também é muito fácil. Nesse momento você precisa observar que o pistão tem um pequeno pino, uma travinha aqui nesse risco onde vai encaixar o anel. E o anel também tem um pequeno desbaste na ponta que não pode ser colocado ao contrário. Se você colocar ele virado para baixo, oposto ao pino, não se encaixa. Então você deve colocar na posição correta. Nós vamos começar primeiro encaixando o anel de baixo. Você não pode forçar muito ele, porque senão ele quebra. Toda a força que você faz aqui deve ser somente com a mão mesmo. Não pode colocar nenhuma ferramenta aqui para colocar esse anel no lugar. Somente com a mão você deve encaixá-lo aqui primeiro no risco de baixo. Ele deve ser encaixado primeiro que o de cima. Você pode observar que ele vai se encaixar aqui nessa travinha. Na hora de montar o pistão lá no lugar dá um certo trabalho, mas ele deve ficar dessa forma. Você pode observar que com ele fechado, esse pino vai realmente travar o anel para ele não girar dentro do motor. Agora nós colocamos o anel de cima no mesmo procedimento, com o mesmo cuidado. Agora, para colocar o pistão na biela também é fácil. Nós temos esse rolamento de grade, vamos colocar ele aqui dentro. Colocamos então o pistão observando essa seta do pistão para frente. Vamos posicionar ele aqui e passamos esse pino aqui no meio entre o pistão e o rolamento. Não precisa colocar ferramenta nenhuma para bater, geralmente entra apenas com a força da mão mesmo. Em alguns casos raros você vai ter que usar uma ferramenta aí, mas geralmente você tem que achar a posição e forçar com o dedo, empurrar aqui que ele acaba se ajeitando e encaixando. Aí encaixou, vou usar apenas uma chave de fenda agora para empurrar mais para dentro. E agora nós temos que colocar essa travinha. E de novo vou usar aquele alicatezinho de bico para tensionar a travinha, manter ela fechada. Levo lá dentro, lá tem um cortezinho que eu acabo de encaixar. Depois de colocado você verifica, certifica, tenha certeza de que a travinha encaixou-se no lugar exato que ela precisa ficar. Então nós temos um corte, um pequeno espaço para essa trava e ela serve para não deixar o pino do pistão sair. Próxima etapa é colocar os dois prisioneiros que estão faltando aqui. Geralmente no seu motor pode estar os 4 prisioneiros colocados, ou um ou nenhum, mas você deve colocar eles sem a porca. Já deve deixar ele instalado no bloco do motor para não espanar a rosca futuramente. Então nós vamos instalar ele com o auxílio de um alicate. Seria legal usar um alicate de pressão, mas o meu não sei onde está nesse exato momento. Eu vou colocar com um alicate e fazer bastante força, que eu vou dar conta dessa missão. Vamos lá. Que você deve ter em mente que a rosca do motor ela é extremamente frágil. É praticamente um alumínio a carcaça do motor. Então você deve achar a rosca com a mão. Não deve forçar com ferramentas, que tem que entrar tudo muito fácil, lisinho. Entrar com a mão mesmo, não pode ser forçado. E aí só depois aqui no final você pode forçar e girar com o alicate. Deixa eu forçar esse pistão para baixo para liberar mais espaço para o alicate trabalhar. Isso. Agora nós finalizamos o aperto utilizando um alicate. Eu vou fazer bastante força e deixar esse prisioneiro bem preso aqui na carcaça do motor. Continuando, nós vamos colocar o cilindro agora no nosso motor. Já temos a junta, você pode ver um certo brilho aí na junta que eu passei uma pequena quantidade de graxa. Nós vamos instalar ele aqui no motorzinho. Observando qual é o lado do escapamento, ele é inclinado. Você percebe que temos uma janela torta. Ele é o lado do escapamento. O carburador é reto.
Nós vamos apenas colocar ele aqui e encaixar ele com cuidado aqui no nosso motor. Nessa hora, antes de começar a colocar o anel já no cilindro, eu estou passando um pouquinho de óleo aqui na camisa, passando com o dedo mesmo. Esse aqui é um óleo 4 tempos, mas você poderia usar o óleo 2 tempos do próprio motorzinho, tanto faz. A ideia é apenas para deslizar o pistão aqui na camisa, não pode riscar. Se não tiver nada aqui, ele vai deslizar e criar riscos maiores do que já tem e acaba dando prejuízo. Nós vamos lubrificar aqui com óleo e aí nós temos que encaixar os anéis aqui na camisa. Você vai reparar aqui com bastante cuidado aquela posição dos pinos. Inclusive agora eu perdi onde é que está os pinos. O pino está exatamente nessa posição que está o meu dedo. Eu tenho que prensar o anel para ele se encaixar aqui, ó. E ao mesmo tempo eu vou empurrando o anel aqui para cima para ele se encaixar na camisa. Igualmente com o anel de baixo. É um serviço um pouquinho nojento de se fazer porque dá trabalho realmente. Mas nós precisamos encaixar o anel aqui apenas com a mão. Não se usa a ferramenta porque cria riscos. Nós conseguimos encaixar com um pouquinho de dificuldade e é só baixar o cilindro aqui até a posição mais baixa. Nessa etapa não tem segredo nenhum. Você pode observar que é super fácil, mas você tem que ter paciência. Não deve ser colocado as peças na marra, na pressão. Você tem que ter aquela calma de encaixar o anel direitinho na camisa para não riscar, para entrar bonitinho. E é claro, não pode inverter os lados da camisa aí do cilindro, senão você vai ter que tirar e colocar de novo. Mas do mais é super fácil, rápido e sem complicação. Vamos continuar. Vamos colocar agora a junta do cabeçote e o cabeçote com todas as porcas e prisioneiros. Você pode observar aqui que na junta nós temos uma pequena marca da posição que estava antes. Aqui está liso e desse lado tem um pequeno afundado que é proveniente desse rebachinho do cabeçote. Se a gente manter a mesma posição vai ser melhor para garantir uma maior vedação aqui no motor. Se bem que se inverter não trará prejuízos, ela se acostuma no lugar. Mas se você conseguir manter a posição original é melhor. Você deve tomar cuidado para colocar essa junta. Ela dá um pouquinho de trabalho para entrar, ela fica presa aqui nos prisioneiros, enrosca nas roscas. Sempre dá trabalho. Você vai pressionando um pouquinho de cada vez, um lado por hora, até que ela acaba entrando, se encaixando. Pode forçar os prisioneiros para fora ou para dentro, se for necessário, conforme você vai vendo aí a necessidade do seu motor. Não queira fazer tudo de uma vez só, que você estraga a junta. Vai amassar a coitadinha aqui. Pronto, temos ela encaixada. Nós vamos colocar aqui o cabeçote. Nesse modelo a vela fica para trás. Se bem que não tem muita diferença você inverter aí dentro, o resultado é o mesmo, mas vamos manter a originalidade. Colocamos agora 4 arruelas lisas, cada uma no seu respectivo prisioneiro. Vamos para as 4 arruelas de pressão. Finalizamos encaixando aqui no lugar as porcas. Você toma cuidado para colocar a rosca o mais perfeito possível, porque isso aqui espana com muita facilidade. Mais uma vez, lembramos aqui no curso que na hora de dar o aperto, você deve tensionar em forma de X, para garantir que o cabeçote chegue todos os lados da mesma forma, e não um lado primeiro que o outro. Você garanta que todos os prisioneiros estão bem apertados realmente. Se apertar muito também espana, e assim finalizamos essa parte da montagem. Agora ainda temos mais algumas peças para serem colocadas. Nós vamos dar preferência para colocar esse ímã do magneto. Então nós levamos ele, essa porquinha, essa travinha,
pecinha aqui e vamos instalar no motor. Aqui nós temos uma pequena observação. Você pode ver que essa travinha ela é ligeiramente inclinada, torcida, essa ranhura, essa chaveta. E ele deve ser ligeiramente inclinado para esse lado aqui na imagem, como você está vendo. Se você montar ao contrário, provavelmente você vai ter uma enorme dor de cabeça para encaixar ele aqui no lugar. Porque também essa ranhura ali do motor tem uma leve inclinação para combinar com essa inclinação aqui do ímã. Então nós vamos instalar primeiro essa travinha aqui no eixo. Nós colocamos ela aqui com a mão mesmo de começo. Se não encaixar com a mão, você pode usar um alicate para acabar de pressionar, mas quase sempre você consegue colocar com a mão. Aqui nós vamos colocar o ímã, já segurando a travinha lá embaixo para ela não cair e posicionar a ranhura no lugar junto com a travinha. No caso a trava caiu, vamos tirar e colocar de novo. Meu dedo não fez muito bem a função dele ali, né? Mas eu tô deixando aí no vídeo para você ver que é complicadinho certas etapas que parecem bem simples. Acaba te dando um certo trabalho. E novamente encaixamos a travinha e vamos lá colocar o magneto. Agora eu certifico de que realmente ele está travado aqui, ele não vai girar, não vai se mexer no lugar. Agora para finalizar nós podemos travar com a chave maior aqui por fora, colocar a arruelinha de pressão, colocar essa porquinha que prende e apertar com a chave 14. Na maioria dos casos será a chave 14 que você vai utilizar. Aqui só uma pequena dica, talvez você tenha substituído peças aí, pistão, biela ou até mesmo o cilindro. Nessa parte da montagem você pode dar uma girada aqui no eixo, confirmar que deu uma volta completa. Porque se tiver alguma peça incorreta, vai bater o pistão no cilindro, tem essa possibilidade, na verdade o pistão no cabeçote, e não consegue dar a volta, ele trava. Pode ser também que a peça está incorreta e gire normalmente, mas uma chance de estar errada e não girar, ela existe. Então dá para dar uma testada aí. Agora eu vou novamente posicionar essa chavona grande aqui no magneto, para travar, para ele não girar mais. Eu vou rodar o motor ao contrário, para o outro lado. Aqui nós faremos a instalação dessa pecinha de engrenagem que nós tiramos quando desmontamos o motor. Novamente nós temos que colocar aquela travinha. Nunca se pode esquecer de uma trava dessa, senão vai te dar prejuízos. O motor não funciona, você perde tempo, tem que desmontar. Você pode ver que dessa vez está sendo um pouquinho mais chato de colocar a trava. Tive que usar um alicate de bico, não foi na mão. Mas aí nós podemos achar a posição correta aqui da trava, da engrenagem. Colocar ela certinha. Você pode ver que aquele saca-engrenagem está aqui ainda. Nós batemos aqui, encaixamos, está tudo beleza. E agora, como nós temos uma chave travando lá embaixo, eu já posso retirar esse saca-pinhão. Coisa que seria muito mais difícil na morsa, mais trabalho para prender essa pequena engrenagem. Pode ver que já está tudo encaixado, vou dar mais umas pancadinhas. Aí já chegou no lugar dele. Aqui nós temos ainda que colocar essa pequena arruelinha que serve de trava. E aí nós podemos parafusar esse parafusinho fenda que dá um trabalho lascado. Mas não temos outro, é ele que vai aqui no lugar. Que achar direitinho a rosca e mandar ele para dentro. Ó, lembra de apertar direito esse parafuso, porque ele é nojentinho, viu? Ele começa a soltar conforme a bike tá andando se você não apertar o suficiente. Então, carca a mão nessa chave de fenda aí, ou nessa gambiarra, no caso eu montei daquela gambiarra que eu desmontei. Coloquei bastante pressão aqui, se não for dessa forma, depois esse parafuso se solta e te dá trabalho. Mas vamos continuar montando. Eu vou agora colocar o eixo da embreagem, começou uma chuva de canivete nesse exato momento, não sei se está saindo na gravação, mas desculpa aí, eu tenho que continuar. Esse lado com um buraco, esse furo, ele é o lado do pinhão, então ele vai nessa posição aqui no motor. Esse é o lado da embreagem, tem um pino, nós vamos colocar ele dessa forma.
Como nós já temos um rolamento aqui, não preciso colocar rolamento desse lado. Mas do lado de cá do motor não temos rolamento no eixo, eu vou bater aqui com um martelo para encaixar. Vou utilizar a marreta de borracha, mas você pode bater com um martelo comum. Agora nós viramos o motor e encaixamos o eixo, que dessa vez já está com um rolamento, mas para bater eu vou colocar um cano aqui, no caso daquela chavezinha de vela, para pegar somente no centro do rolamento. E aqui nós temos o problema já resolvido, o eixo já está colocado. Continuando, agora nós podemos montar já o conjunto de embreagem. No primeiro momento nós vamos utilizar essa engrenagem, utilizar aqui uma porca, utilizar essa travinha e essa arruelinha de pressão. O esquema é o mesmo de sempre, aquele que você já conhece. Eu estou tentando colocar aquela travinha, acabo de firmar ela com um alicate, porque nesse lugar eu não consigo colocar somente com a mão. Não pode se montar sem trava, aqui sempre tem que ter essa travinha. Aí nós vamos encaixar essa engrenagem aqui com o cuidado de já montar ela lubrificada com graxa, porque senão depois dá mais trabalho para passar a graxa por fora. Localizamos o lugarzinho da travinha ali de dentro, encaixamos tudo certinho. Se for necessário umas pancadinhas. Tá tudo encaixado. Você percebe que o eixo está girando lá dentro por inteiro, está na trava. Nós colocamos então essa arruelinha de pressão. E por último nós colocamos essa porca. Lembrando sempre, você tem que achar a rosca direitinho, nada pode entrar muito apertado. Geralmente entra somente com a mão. E o aperto nós finalizamos aqui com a chave maior por fora e com aquela chave de vela por dentro. Agora estamos interrompendo a montagem do motor para uma propaganda. Não, mentira, mas eu quero contar um caso inusitado que aconteceu comigo essa semana. Um mecânico de moto, colega meu, foi montar um motorzinho para um colega dele. Já bagunçou a história. Mas só sei que no fim das contas ele não conseguia regular a embreagem, mas de jeito nenhum. E me chamou para ir lá dar uma forcinha para ele. Os caras me chamaram, ó, esse aí é o rei das motorizadas, vai resolver rapidinho. Perdi umas 2 horas e não achava o defeito, mas de jeito nenhum. Desmontava a embreagem, montava a embreagem, desmontava a embreagem, regulava a embreagem e nada de achar o defeito. E o defeitinho, quando eu fui achar, depois de perder muito tempo, era muito simples e eu rachei de dar risada. Como que eu fui besta e não vi isso antes? Mas vou te mostrar, porque pode acontecer com você também. Tá vendo essa porquinha aí no centro? Ela é bem malandra, foi ela que me deu o trabalho. No motor novinho desse colega que eu montei para ele, que eu fui lá verificar a embreagem, essa porquinha estava ressaltada para fora. O que acontece? Quando a gente coloca aqui o prato de embreagem, ele não consegue dar contato com as pastilhas. Ele encostava o centro ali naquela porquinha. Por mais que você apertava, tensionava para ter regulagem, não chegava a regulagem que a gente precisava. Isso porque a porquinha estava estufada para fora e encostava aqui primeiro. Então fica atento aí, na jornada da vida pode acontecer um caso igualzinho com você. O motor era novinho e eu não achava o defeito, mas de jeito nenhum. Mas agora, continuando a montagem do nosso motorzinho, vamos instalar o pinhão. Não tem mais segredo, aquela mesma velha história. Nós colocamos a travinha, encaixamos o pinhão, colocamos aquela arruelinha de pressão e travamos a porca. Agora que o pinhão está bem travado, nós vamos colocar uma pelotinha de graxa aqui dentro. Colocamos aquela esfera, mais um pouquinho de graxa. Colocamos aquele pininho aqui para dentro, ela tem uma marca da bolinha aqui, nós deixamos essa marquinha para dentro. Por último, nós podemos colocar essa tampa com a alavanca no lugar. O parafuso maior vai aqui no canto. Os 2 parafusos menores são colocados nesta parte.
Também vou aproveitar e colocar o magneto de volta no lugar, em outras palavras, a bobina que gera energia. Pode observar que dá um certo trabalho para passar os fios, mas com um pouquinho de paciência eles passam sim. Aí é só prender a bobina com esses 4 parafusos que vem no motor já instalado. Vou aproveitar a oportunidade de colocar um pouquinho de silicone de alta temperatura para evitar que entre água aqui dentro. E por último nós colocamos a junta e fechamos a tampa e está tudo resolvido. E aqui nós vemos que um dos lados do motor já está completamente montado. Do outro lado só falta a gente encaixar o resto da embreagem, que você já aprendeu como monta. Eu vou fazer isso aqui rapidão e nós acabamos a missão de hoje. Então vamos lá, eu coloco a mola aqui no lugar, essa mola nós não podemos esquecer dela. Já encaixo esse prato de embreagem, tá tudo muito limpinho, não precisa de limpar. Mas você observa aí naquele outro vídeo que nós ensinamos você a fazer a limpeza. Agora eu posso ir rosqueando essa pecinha aqui, essa porquinha. Lá embaixo com a outra mão eu vou pressionar a alavanca de embreagem para acabar de rosquear aqui com a mão, vai facilitar o serviço. Por último nós finalizamos colocando esse pequeno parafuso que serve de trava para essa porcona maior não girar. Agora para finalizar mesmo nós colocamos a junta, colocamos a tampa, prendemos todos os parafusos. E aqui o nosso motorzinho está montadinho de volta, como novo. Desmontamos, montamos, te mostramos o passo a passo e cumprimos com a nossa missão. Para mim finalizar o meu dia de verdade, ainda falta eu instalar esse motor lá na bike, mas eu não vou te mostrar isso porque você já aprendeu aí nas aulas passadas desse curso. Então eu vou fazer isso e te espero na próxima aula. Forte abraço!